Olá, galera. Quem fala aqui é a professora Josiane Costa, do canal Português Simplificado. E voltei das caras por aqui para tratar de um assunto muito importante, que é a redação. Mas eu sempre acredito que quando nós falamos de redação, quando nós estamos focando em qualquer matéria, sempre é preferível partir do simples, médio ao avançado. Então, nós sabemos que a maioria dos alunos não conseguem tirar uma boa nota na redação ou mesmo fechar a redação do Enem, tá? Ao passar dos anos, muitos têm conseguido chegar no 1000, chegar ao 1000, chegar perto dessa nota, mas também tem uma grande parcela dos alunos que não conseguem tirar uma boa nota na redação. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, como por onde começar, como fazer, o que é mais crucial entender, o que priorizar dentro desse assunto e mesmo qual o caminho que eu posso percorrer para conseguir alcançar uma boa nota ou mesmo o tão sonhado 1000 na redação do Enem e como melhorar as minhas redações. Então, esse vídeo é para você que está à procura de noções basilares, de noções iniciais acerca da redação. Se você desconhecer essas primeiras noções prévias, você vai ter muita dificuldade em desenvolver a sua redação e fazer um texto assim com a excelência exigida pelos vestibulares, tá certo? Então, vamos avançar. Nós observamos aqui que eu estou trazendo dicas infalíveis, que eu dividi em 3 passos. E não tem como, pessoal, não tem como. Se você quer fazer uma boa redação, se você quer tirar uma boa nota, o caminho mais fácil é você respeitar o processo. E eu coloquei aqui apenas 3 passos que você, claro, dentro da sua rotina de estudo, dentro da sua rotina de trabalho, pode ir melhorando a cada dia. O primeiro passo, ele diz respeito à leitura, tá? Por quê? Porque os temas, especificamente das redações do Enem, eles são sempre temas sociais. Então, não há como você ser uma pessoa que tem um conhecimento cultural, que tem um conhecimento, digamos assim, eclético, sem a leitura, tá? Leitura de quê? De revistas, jornais, debates. Hoje, com a internet e o avanço tecnológico, nós temos aí os podcasts. Tem muitos podcasts que trazem debates muito bons, tá? Que trazem muito conhecimento. E você pode aí ver alguma dessas plataformas, ou físicas ou digitais, para que você possa estar aprimorando aquilo que eu vou chamar aqui de vocabulário cultural. Porque o Enem, as redações especificamente do Enem, nunca é um tema solto. Sempre vai trazer um tema social, até porque o gênero dissertativo, argumentativo, ele pede, né, a defesa de uma tese, a defesa de um ponto de vista, que você, para fazer as suas argumentações embasadas, você precisa ter conhecimento prévio daquilo que os textos estão ali elencando ou sinalizando para você, tá certo? Então, eu trouxe aí esses 4 meios de você aprimorar sua leitura, como jornais, revistas, né? Orais, debates, podcasts e outras fontes também, como livros, sejam eles em Kindles ou mesmo físico, para que você possa estar aprimorando o seu repertório cultural. O segundo passo é o domínio da gramática, certo? Porque além de você ter o conhecimento de mundo, conhecimento cultural, né? Você saber, digamos assim, ter uma noção daquilo que você vai falar, a parte gramatical, o domínio da gramática, a norma padrão, ela é muito importante para que você possa articular bem as suas palavras, para que você possa estar dentro da norma que o tipo de texto pede, né? Uma linguagem padrão, uma linguagem mais rebuscada, certo? E aí é necessário que você use bem as regras gramaticais, é necessário que você use elas com frequências, e é necessário também que para que você consiga ter esse domínio da gramática, você faça um cursinho de gramática, certo? Então, nem sempre é fácil, tá? A única maneira de você ter o domínio da gramática é estudando, é ter um estudo intencional sobre isso, é usá-las com frequência, é buscar se aprimorar nesse assunto também, nessa outra parte, né, da linguagem, que é muito importante para a produção, para a escrita da sua dissertação. O último passo é praticar a escrita. Não necessariamente é importante você apenas ler, procurar dominar a gramática,
mas é muito importante você praticar a escrita, e você pode começar isso com uma meta semanal, tipo uma redação por semana, tá? Escolher um tema social, não é qualquer tema, procure temas divergentes, né, que causam muita divergência, como a legalização do aborto, legalização da maconha, questão das drogas, essas questões que estão mais em alta, tá? O papel da mulher, o transporte público. Eu estou dando aqui só alguns simples exemplos que hoje a aula não é sobre isso, as noções basilares, tá certo? A gente pode até ver outras questões em volta do tema, como possíveis temas, mas que quando você for escolher um tema, ele tenha um cunho social, uma visibilidade social, como por exemplo, um dos Enems aí que teve a questão da violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? Você percebe que o Enem traz uma questão de cunho social, uma questão de cunho problemático dentro do território brasileiro, que o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais tem pessoas que assassinam as mulheres, que mais comete feminicídio. Então, sempre tem essa questão, né, envolvendo uma temática social, para colocar isso em evidência, as pessoas possam dissertar, argumentar sobre isso, tá certo? Então, é muito importante que na escolha das temáticas que você vai elaborar, treinar a sua escrita, você possa estar dentro dessa categoria voltada para as questões sociais dentro do nosso país. Outro ponto muito importante é você entender os elementos basilares do texto, tá? Aqui eu estou falando de forma bem básica, só para dar uma noção inicial, mas isso pode ser mais aperfeiçoado depois, claro, uma segunda aula. Mas se você tem aí, digamos, repertório cultural, está treinando a sua redação, tá? Você já vai perceber alguns elementos basilares do próprio texto, tá? O texto, ele tem uma lógica, tá? O texto, ele tem uma lógica. Então, há muitas pessoas que quando vão escrever, não sabem que lógica é essa, né? Então, eu dividi aqui esse slide em frase, oração, período e parágrafo, tá certo? Nós temos aí a frase é todo enunciado de sentido completo. Eu trouxe como primeiro exemplo, só para não confundir com a oração, uma frase nominal, tá? Todo enunciado de sentido completo. Então, eu falo assim, bom dia a todos. Eu falei uma frase que não tem verbo, mas o sentido dela está completo. Eu cheguei para a plateia e falei, bom dia a todos. É uma frase de sentido completo, uma frase nominal, porque aqui nós não temos nenhum verbo. Mas também tem a frase que tem o verbo, que nós já chamamos de oração, tá? E qual a diferença de oração para frase? Geralmente as pessoas diziam que era a presença ou não de verbo. Eu costumo dizer aqui que a frase é todo enunciado que tem um sentido completo. No caso da oração, é uma frase, tá? Que tem um verbo presente nela e também tem um sentido completo. Por isso que nós falamos que é uma frase, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, o Brasil perdeu a Copa, tá? O Brasil, sujeito, perdeu o verbo, a Copa. Então, nós temos aqui um verbo que é o verbo perder, e por isso nós chamamos essa estrutura de oração, por conta da presença do verbo. E observe que também ela tem sentido completo. O período, eu vou colocar assim de modo geral, tá? O período, ele é o ajuntamento das orações. Lembrando, oração é aquela frase, é todo enunciado que tem sentido completo, que tem ali a presença de um verbo, certo? Então, o período, basicamente, ele vai juntar as orações. Nós temos o período simples e nós temos o período composto. Mas, inicialmente aqui, como as noções basilares, eu vou trabalhar de forma independente essas noções primeiras de frase, oração e período. Então, é a junção das orações que têm a presença do verbo. Então, nós vemos aqui, hoje de manhã, os alunos fizeram provas, depois foram para casa. Nós vemos aqui a presença de não apenas uma oração, nós temos duas orações. Isso é muito importante ter essa noção de frase, de oração, de período, para que você possa fazer as estruturas pequenas para montar o seu parágrafo, tá? Perceba a hierarquia. Primeiro eu começo com a frase, oração, período, até chegar no parágrafo, que é a junção
dos períodos. É gradativo. Isso interfere na pontuação, interfere na escolha do meu vocabulário, das palavras que eu vou escolher, da forma como eu vou articular essas palavras dentro da minha frase, dentro da minha oração, dentro do meu período, para que eu possa formular ali e estar nas linhas, na quantidade de linhas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, corretamente, tá? Então, se eu não tenho noção do que é uma frase, do que é uma oração, do que é um período, do que é um parágrafo, eu não vou fazer a pontuação corretamente. Ou melhor, eu não vou estruturar o meu parágrafo corretamente, porque eu posso colocar uma vírgula de forma errada, eu posso colocar um ponto onde não era para ter, eu posso colocar um ponto e vírgula onde não era para ter. Então, para que eu possa também escrever, eu preciso ter a noção do que é a frase, oração, período e parágrafo, tá? Frase pode ser uma frase nominal, que ela não tem a presença de verbo. O que é a frase mesmo? É a frase, é todo enunciado de sentido completo. Porque se eu falar assim, ei, eu estou chamando alguém, tá? Mas se eu falo fogo, há muitas divergências teóricas, mas aqui eu quero que você entenda que existe a frase nominal, quando não há presença de verbo, e existe também a oração, que eu tenho a presença do verbo. E é uma frase, por quê? Porque ela tem um sentido completo. Eu poderia formular uma oração com o verbo, mas que não tivesse sentido completo. Por exemplo, quero. Quero é um verbo, mas eu quero o quê? Tá? Então, por isso que a denominação de frase é para o enunciado que tem um sentido completo. Aqui nessa oração, ela tem um sentido completo, por isso também ela é uma frase, mas ela é uma frase oracional, porque ela tem a presença do verbo. O Brasil perdeu a Copa. Eu tenho sujeito, verbo, complemento. O período, a junção das orações, tá? É quando eu pego uma oração e junto com a outra. Por exemplo, gosto de comer e malhar. Observe, eu tenho aqui duas orações. Gosto de comer. Poderia parar aqui, mas eu estou acrescentando com a conjunção aditiva e que eu também gosto de malhar. Então, gosto de comer e malhar. Já o parágrafo, eu vou ter a junção dos períodos, tá? E como exemplo, eu trouxe aqui uma problemática sobre a droga, tá? Eu coloquei assim: a droga é um problema não só do Brasil, mas também de outras partes do mundo, certo? Esse problema, além de causar muitos estragos sociais, é o que mais afeta muitas pessoas ao redor do mundo. As famílias sofrem muito com isso. Estou colocando aqui só um exemplo para você entender as diferenças entre frase, oração, período e parágrafo, certo? Mas também não deixo de trazer uma questão social como as drogas. Claro que aqui eu estou colocando a droga como um problema não apenas do Brasil. E eu não estou tratando também da legalização de certas drogas, tá? Eu estou colocando isso como um problema, porque é muito importante que dentro da produção do seu texto você não fuja da delimitação do tema, tá? Então, se o assunto é a legalização das drogas, é uma coisa, mas se eu estou falando da droga como um problema social, tá? Já pode ser uma ênfase maior para as palavras-chave do texto dentro daquilo que ele está pedindo, porque também tem a questão da fuga do tema. Às vezes o tema te direciona para um lado e você está indo para outro lado. Ah, mas eu estou falando de droga, eu posso falar da legalização? Se houver essa abertura, tudo bem, tá? Mas se está trabalhando a droga como um problema social maior, eu acredito que nesse contexto, claro que a gente teria que ter aqueles textos, é muito importante ler aqueles textos, ver os textos bases para você se basear na sua produção. Estou falando da redação do Enem, claro, mas eu estou dizendo assim que existem especificidades e níveis de hierarquias dentro das ideias que você pode pegar para defender dentro do seu texto dissertativo, argumentativo. Tudo bem? Vamos avançar. Nós temos aqui algumas noções também muito importantes acerca do texto dissertativo argumentativo, certo? Por que dissertativo? A palavra dissertativo, ela está ligada à ideia da defesa de uma ideia, da defesa de um ponto de vista. Isso é muito importante porque dentro da redação você não pode cometer contrariedade, certo? Se você escolhe a defesa de uma ideia, a defesa de um ponto de vista, do início, meio e fim,
você tem que continuar com aquela posição que você escolheu. Ah, eu posso mostrar os pós, posso mostrar os contras? Pode. Mas a defesa maior é a defesa de uma ideia. E qual vai ser a ideia? Qual vai ser o lado que você vai defender? Tá? Então, tem que ter muito cuidado para que quando você for opinar, explicar, argumentar, né, para defender a ideia, você embase de uma forma que você não entre em contradição, tá certo? Porque você vai defender a defesa da sua ideia, da ideia que você escolheu para, digamos assim, dissertar naquele texto, certo? Então, nós temos aí o dissertativo porque defende a defesa de uma ideia, tá? E o argumento, você vai trazer opiniões, vai trazer explicações, e não explicações e opiniões de qualquer forma, tá? Você vai ter que trazer embasamento. Por isso que anteriormente eu falei que um dos pilares para que você possa desenvolver bem as suas redações é a leitura, tá? Porque você pode trazer aí fatos históricos, você pode trazer aí citações de livros, você pode trazer falas de autoridades, vários tipos de argumentos para a sua redação, para que ela possa ter argumentos bem embasados na defesa da sua ideia que você está ali dissertando naquele texto, certo? Então, se você não tem um vocabulário cultural bom, você muitas vezes não vai entender a temática, você não vai saber se posicionar e nem argumentar as suas opiniões, explicações de forma embasada em fatos históricos e outras questões mais dentro desse gênero dissertativo argumentativo, certo? Desculpa. Para que nós possamos fechar. Então, vocês viram que eu mostrei o esquema das bases dos elementos do texto, tá? Tratando especificamente, brevemente, sobre a frase, oração, período, parágrafo. E agora, nós vamos ver aqui os elementos basilares da estrutura da redação dentro desse gênero dissertativo argumentativo. Nós vimos aí que nós temos 3 modalidades, tá certo? Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Muitas pessoas têm muita dificuldade do que apresentar na introdução. Tem dificuldade se começa logo fazendo um título, quando vai responder a prova não sabe se começa logo pela redação, se começa pelas questões. Eu, particularmente, quando fiz a redação do Enem, o vestibular, eu fiz primeiramente a redação. Esse foi o meu método. Não sei se para você o que funciona, mas eu percebi que eu fiz um bom rascunho e praticamente fiquei muito perto do 1000, tá? Na época que eu fiz para ingressar na universidade no curso de letras. Mas eu trouxe aqui esses 3 tópicos para que nós possamos continuar aqui a nossa aula. Então, a introdução. A introdução, ela é uma apresentação bem sucinta, bem resumida do que você vai trabalhar durante todo o seu texto, tá? Então, é aconselhável que ela não seja nem curta e nem longa. Ah, então, quantas linhas eu posso colocar na introdução? É aconselhável, tá? Que seja entre 4 e 6 linhas. Então, o que é que eu vou abordar nessa introdução? Ali você deve conter a ideia central do texto, tá? Até porque quando você chegar no desenvolvimento, que basicamente o desenvolvimento ele pode conter aí 2 parágrafos. O primeiro parágrafo você pode fazer uma retomada, tá? Ampliando, digamos assim, expandindo a ideia central que você posicionou na introdução, o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, você já pode se valer do primeiro parágrafo e sempre fazendo essas retomadas em termos de ampliação da ideia central do seu texto que já foi apresentada na introdução. A introdução é o cartão de visita do seu texto. A pessoa que vai ler o seu texto, o leitor, ele vai ver lá na introdução a ideia central do seu texto, o que você se propõe a tratar já ali naquela apresentação resumida e sucinta. Nós sabemos que a redação do Enem ela não é muito extensa. É preferível que, dentro da sua escrita, você já treine. Por isso que é importante a escrita, foi o terceiro passo que eu tinha elencado aqui,
é importante que você treine, porque se de repente você escreve muito, tem muitas ideias e não sabe organizar essas ideias, é importante que você treine para que você possa colocar suas ideias nessa quantidade de linhas sugestiva, tá? Não estou batendo martelo, mas é uma sugestão de como você pode fazer a divisão das linhas dentro da estrutura da redação, contemplando esses três tópicos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, dentro do parágrafo, como havia dito, nós sugerimos 2 parágrafos, tá? Cada um desses parágrafos pode ter entre 5 a 8 linhas. O primeiro parágrafo, você pode retomar a ideia central da introdução, ampliando, exemplificando, tá certo? O segundo parágrafo, você pode aí trazer mais argumentos, como está aqui no esquema, retomando o primeiro parágrafo, ou mesmo a ideia da introdução. Mas ali é a parte que você vai argumentar, você vai expor a sua argumentação de forma embasada, tá certo? Então, é muito importante que você observe que o texto sempre vai estar interligado. Nós chamamos isso da coerência, a ligação das ideias. Ele tem que estar coerente, ele tem que estar coeso, tá certo? Eu não posso falar algo na introdução, no desenvolvimento já vou viajar para outro canto, não. Você tem que estar bem amarrado, bem embasado, tá? A conclusão é preferível que também tenha entre 4 e 6 linhas, semelhantemente à introdução. Aqui é o fechamento do seu texto, é a finalização do seu texto, tá certo? É por isso que aqui nós não voltamos o nosso olhar para apresentar novas ideias, pelo contrário, você vai fazer ali retomada de alguns elementos que você citou ao longo do texto, você vai finalizar esse texto, você vai apresentar a solução daquilo que você apresentou ao longo do seu texto, tá certo? E por isso, não apresenta ideias novas. Não tem como apresentar ideias novas na conclusão. Então, se você pegar essas informações aqui basilares, eu não me aprofundei aqui, é básico, é mais uma noção primária para você entender a estrutura, para entender frase, oração, período, parágrafo, e entender o que é pedido a você, para que você possa ir avançando aos poucos, tá certo? Então, nós observamos que a redação ela tem os elementos basilares, né? Ela tem uma estrutura que o estudante, na hora de fazer o seu texto dissertativo e argumentativo, ele não pode fugir dessas categorias que já estão postas e cristalizadas, tá certo? Então, espero ter ajudado. Tchau e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e deixar o seu comentário se você gostou dessa aula.